Estamos de volta com o seu Jornal Prêmio News nesta edição de segunda-feira para você. Mais uma semana iniciando e o nosso jornal diariamente, sempre em 3 edições, trazendo as informações pontuais a você para servir e nutrir o seu dia a dia com ainda mais assuntos envolventes. Hoje a gente está aqui com o Dr. Renato Sanches, que vai trazer mais um novo assunto e hoje falando do importante tema que é o direito dos animais. Quando a gente fala do direito dos animais, tem um amplo universo que envolve esse tema. E direitos falando também das questões não tão agradáveis assim, que estão incluídas os maus tratos a eles também. Doutor Renato, é isso mesmo? Um bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Um bom dia, senhor Henrique, tudo bem? Bom. Então a gente vai falar desse tema importante para o pessoal hoje, né? No direito dos animais. Exatamente, senhor Henrique. Tão importante esse tema que se debruça sobre a dignidade de todos os seres que também integram esse nosso território, esse nosso planeta, né? E tenho a honra de ter participado no último final de semana de um grande evento promovido pela OAB, subseção de Osasco, em especial pela Comissão de Direito e Proteção aos Animais, sob o apoio da Comissão de Direitos Humanos também, onde tive a honra de palestrar sobre alguns aspectos da liberdade religiosa frente ao conflito constitucional entre o caráter da liberdade religiosa e também o conflito inerente à questão da proteção e dignidade dos animais, né? Cabe pontuar que essas questões inerentes aos animais elas são imprescindíveis, visto que os animais eles estão acompanhando a trajetória humana desde os primórdios. Então, em muitos momentos, diversas mobilizações humanas e migrações trouxeram ali todo o aparato de própria construção e marco civilizatório com a interdependência entre o animal e o ser humano. Por isso se faz tão relevante o programa de hoje e o respeito e a dignidade que deve ser promovida a todos os animais, independente se sejam os animais pet, os animais domesticados, domésticos ou aqueles silvestres não domesticados também. Muito bem, eu queria começar essa entrevista de hoje perguntando para você, na luz do direito, como é visto o animal hoje? O animal, pela Constituição Federal e pelo Código Civil, ele ainda não detém como um sujeito, não é passível de ser um sujeito de direitos, mas existem diversas mobilizações acompanhadas ali pelo próprio dispositivo normativo da Constituição Federal, em especial o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que trata ali que devem ser coibidas, repudiadas todas as manifestações que promovam maus tratos ou degradação, tanto do meio ambiente quanto dos animais. Em um aspecto amplo, a importância do meio ambiente, da fauna e da flora. Mas, em especial, esse artigo, esse inciso, ele coloca ali, de maneira indireta, a importância da dignidade do ser vivo, do ser não humano, colocando dessa maneira. Tendo a Constituição como um norteador de todo o regramento e o diploma legal da nossa nação, temos também ali algumas outras legislações, como o próprio Código Civil, que não expressa diretamente que os animais são coisas, e sim um aspecto similar, semoventes, ou seja, um tipo de tratativa feita ao animal que não o coloca nem como um objeto inanimado e nem como um ser humano, ou oportunidade em que ele pode ser comercializado dentro dos limites estabelecidos na própria legislação ambiental também. Muito bem, aí a gente entra naquela temática muito importante que é saber na prática como é que funciona o direito, né, a proteção dos animais. Como que está isso hoje em dia aqui no Brasil, doutor Renato? Maravilha, senhor Henrique. Isso é muito importante destacar aqui que a gente tem uma legislação muito arrojada, muito moderna e somos a única Constituição Federal no âmbito de Carta Magna no mundo que trata ali a questão propriamente dita da dignidade que deve ser promovida e disseminada aos animais, aos seres não humanos, deixando muito claro que a tratativa que era feita e mesmo a categorização que era feita de animais racionais e irracionais, ela também é uma tratativa um pouco que ultrapassada, visto que a análise que é feita para trazer o animal como um sujeito de direitos é a questão da senciência.
Ou seja, o animal, ele percebe o ambiente, ele tem emoções, ele tem ali as suas necessidades e a partir disso ele pode não ter uma cognição que se possibilite a interação e interlocução com o ser humano. Mas os próprios animais também ali têm o seu conjunto de códigos ali, onde eles, na sua coletividade e entre os seus pares, conseguem desenvolver toda uma comunicação. Agora, frente ao aspecto da própria proteção, temos ali a menção na Constituição que devem ser coibidas práticas de maus tratos e, a partir disso, em 98, por meio da edição da Lei 9.605, veio também todo o advento de proteção no ambiente ambiental, fomentando ali o dispositivo que trata de forma a repudiar toda a prática de maus tratos, sejam mutilações, sejam questões inerentes a maus tratos no âmbito de ferir esse animal ou mesmo negligenciar as suas necessidades básicas para a sua sobrevivência. Muito bem, eu vou até pedir para você dar uma ênfase agora nessa questão dos maus tratos, né, que você acabou de dizer, para que fique claro, porque muitas vezes há dúvidas do que seria um maltrato animal. A pessoa fala os animaizinhos, já relaciona com os pets, mas nem sempre trata-se só do cachorro, do gato, ou do passarinho que tem a criação doméstica. Como são classificados os maus tratos hoje na visão do direito, doutor Renato? Excelente, senhor Henrique. Nesse aspecto, a gente tem que deixar muito claro que, logicamente, como tratei inicialmente, toda a evolução humana aproximou determinados grupos e espécies de animais e afastou outras, assim, alguns no âmbito de colaborar com a própria evolução humana e alguns no âmbito de próprios predadores da nossa espécie, né? Contudo, com a evolução tecnológica que alcançamos, estamos num ponto privilegiado de poder fazer interações no meio ambiente positivas ou mesmo nefastas. Contudo, nesse aspecto levantado, cabe dizer o quê? Que a proximidade que o ser humano tem com os chamados pets ali, com os cães, os gatos, os animais que convivem no âmbito doméstico, ele tem assim uma certa simpatia maior. Contudo, não podemos deixar de analisar que todos os animais são passíveis destes, vamos colocar assim, desses direitos levantados anteriormente, ou seja, coibir qualquer prática de maus tratos, né? Esses maus tratos, eles estão também nos animais no âmbito doméstico, nos animais silvestres e nos animais que são utilizados, animais de corte também, como o gado, como o frango, ou seja, todo o animal que vive, o animal que sente, o animal que é senciente. E a partir disso, os maus tratos, eles vêm no sentido do quê? Negligenciar a alimentação pode ser configurado também maus tratos. Aquele animal que fica preso 24 horas por dia também pode ser configurado maus tratos. A pessoa que imputa ali ao animal qualquer tipo de violência, marcar o animal, cortar o animal, mutilar o animal. Infelizmente tem pessoas que se agradam com tal prática que resulta no ferimento dos animais. E isso se tratando tanto nas questões dos animais domésticos, silvestres e os animais conhecidos como animais de corte também, que são levados a toda essa indústria frigorífica também, que abrangem esses deslocamentos, onde esses animais são armazenados, a forma que são, ou seja, todo esse aspecto amplo dos animais, a proteção deve ser estendida a todos os animais. Doutor Renato, existem alguns eventos culturais, de tradição, eventos populares no nosso país, que celebram os famosos rodeios, as vaquejadas. Em algumas regiões do país tem caído bastante o número, em outras ainda é grande. E existe uma dúvida, né, na questão da forma que se trata os animais nesses eventos. Precisa-se ter um conjunto de formas de tratativa para que não haja maus tratos. Como que está isso na atualidade? Existe uma visão mais carinhosa do âmbito jurídico nessa questão? Importante o seu destaque, senhor Henrique, porque o Supremo Tribunal Federal ele se debruçou sobre uma medida, uma provocação realizada contra as questões inerentes à própria vaquejada, algumas movimentações frente aos rodeios também, onde ali diversas associações, mobilizações e também até interferência do próprio Ministério Público e ONGs também, sem deixar deixando clara a importância delas na atuação
dessa temática, de que os animais que estão ali instrumentalizando toda a questão da vaquejada e rodeio, eles estariam sendo mutilados, sendo ali passíveis de maus tratos no que tange à exploração desse esporte, desse desporto ou dessa manifestação cultural. O Supremo Tribunal Federal, neste momento em que foi acionado para se posicionar frente se haveria questão de maus tratos ou não, se posicionou de forma contundente em afirmar que havia ali, por análise às vaquejadas em especial, a questão própria da prática de maus tratos. E até um voto do ministro Barroso colocou ali também o animal, pela primeira vez no meio jurista ali, e de forma contundente, na mais alta corte do país, o animal como um ser senciente, o animal que possui sentidos, que compreende o mundo com a sua captação de estímulos, né? Desta forma, houve toda uma mobilização no Congresso para fazer o quê? Uma alteração na Constituição por meio de uma emenda, e essa emenda ali fez ali como se fosse um puxadinho para possibilitar que práticas culturais, desportivas, que estão enraizadas ali no contexto vinculado como um patrimônio cultural da nossa nação, que teria essa possibilidade de não ser incorporada e trazer a questão própria dos maus tratos. Nesse aspecto, com essas questões inerentes ao patrimônio cultural, situações de desenvolvimento cultural e desportiva vinculado ao patrimônio cultural, haveria essa escusa, essa possibilidade de serem desenvolvidas sem trazer o aspecto dos maus tratos. Mas há diversas movimentações contrárias a esse posicionamento desta emenda, porque a própria Constituição coíbe os maus tratos num âmbito genérico, ou seja, num âmbito macro, num âmbito que atinge todos os animais. E o Congresso se mobilizou para essa questão frente às questões culturais e desportivas. Muito bem. O Brasil é um país vasto de cultura, de tradições, as pessoas pensam diferente. Cada estado do nosso país é como se fosse um país. Então, eu acredito que esse tema específico dos direitos dos animais, também da relação dos maus tratos, é um tema que ainda haverão muitas discussões, né, doutor Renato? Exatamente. Existem muitas manifestações, muitas leis pendentes de aprovação, muitos projetos de lei em tramitação que buscam trazer o animal ou os animais como sujeitos de direitos. Há diversas movimentações de julgados de tribunais por todo o país que buscam ali sinalizar uma questão de uma análise mais criteriosa e mais carinhosa, como você bem disse, para os animais. Até casos em que houveram até guardas compartilhadas de animais frente ao afeto e o enlace entre os seres humanos e os animais. Muito bem, a gente fala depois numa outra oportunidade desse tema. Hoje a gente já chegou ao fim da nossa edição, mas essa é uma questão muito importante também que a gente pode trazer em outros programas. O Dr. Renato pode aparecer aqui no nosso jornal para trazer mais informações e fomentar ainda mais esse importante tema. Dr. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sempre um prazer. Tá bom? E na próxima semana a gente se encontra. Se é a continuidade desse assunto ou algum outro, aí você fala para mim, para deixar claro aqui para todo mundo que nos acompanha. Excelente. Obrigado, até mais. Prazer. Muito bem, estas foram as informações, notícias e também entrevista da edição do Prêmio News de hoje. Obrigado pela sua companhia de sempre. Continue com a programação da Rede Premium TV, sempre feita com muito carinho para você. A gente se vê. Até mais.